Apocalipse capítulo número 3, a partir do versículo de número 7, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, esses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos irmãos. Neste domingo e também nos próximos domingos, nós estaremos meditando no texto que nós acabamos de ler, texto que nós chamamos de Carta ao Anjo da Igreja em Filadélfia, e nós iremos meditar, irmãos, nesse texto pensando no seguinte tema: os desafios de uma igreja missionária, os desafios de uma igreja missionária. E nós, irmãos, estaremos hoje apenas fazendo a pregação de introdução, a exposição de introdução dessa mensagem. Amém? Existe uma linha de pensamento, e esta eu já compartilhei com os meus queridos irmãos, que diz que todas as 7 igrejas da Ásia Menor não receberam apenas a sua própria carta. Por vezes a gente tem a impressão de que a igreja de Éfeso recebeu só a sua carta, a igreja de Pérgamo de igual modo, a igreja de Sardes da mesma forma. Mas existe, irmãos, uma linha de pesquisa que diz que todas as 7 receberam as 7 cartas. Ou seja, o grupo responsável, né, nós não sabemos se é uma pessoa ou um grupo de pessoas, mas o grupo responsável que recebeu das mãos do apóstolo João estas 7 cartas e percorreu as 7 igrejas da Ásia Menor, quando eles chegavam em determinada igreja, eles liam as 7. E todas as igrejas assim passavam a conhecer aquilo que Jesus tinha declarado para elas, sobre elas, e assim também aquilo que Jesus tinha declarado para todas as demais. E se assim for, irmãos, eu penso, e na verdade esse exercício eu já compartilhei também com vocês, eu penso, irmãos, na expectativa de cada igreja, antes do responsável ou do grupo responsável ler a carta que Cristo tinha endereçado especificamente para ela. Por exemplo, nós podemos pensar na expectativa que foi para os santos de Esmirna, para saberem aquilo que Jesus tinha para dizer para eles. Com que olhos Jesus os via. E isso, irmãos, principalmente de Cristo ter olhado para a igreja de Éfeso e dito que aquela igreja abandonou o seu primeiro amor. A igreja de Esmirna, irmãos, deve ter pensado: a coisa não começou tão bem, então para a gente a chapa também vai esquentar.
Eu penso, irmãos, nessa expectativa de cada igreja, antes de Cristo ler a carta dela mesma, né? A sua própria carta. Eu penso também na expectativa, por exemplo, da igreja de Pérgamo. Depois que Cristo declarou o que declarou, disse o que disse, para a igreja de Éfeso e de Esmirna. E isso, irmãos, foi acontecendo com todas as igrejas. À medida em que aquele responsável, o grupo responsável, chegava em igreja e começava a ler, e lia de Éfeso até chegar na igreja em que ele estava visitando, né, que ele estava no momento, eu fico pensando nessa expectativa. O que é que Cristo tem para dizer sobre nós, depois que Cristo falou isso para a igreja A, B e C? Irmãos, obviamente, houveram várias surpresas. No momento em que as cartas eram lidas, houveram várias surpresas. Muitas surpresas boas, com certeza. Por exemplo, e para citar de novo a igreja de Esmirna, esta foi uma igreja de uma grata surpresa, de uma boa surpresa, irmãos. E isso eu falo porque a igreja de Esmirna era uma igreja sem qualquer expressividade social. Era uma igreja, irmãos, a qual ninguém olhava com um olhar de maior apreço. Não era uma igreja destacada. Na verdade, pela situação de Esmirna, que de fato era uma igreja economicamente pobre e numericamente pequena, olhando para a igreja de Esmirna, talvez muitos evangélicos brasileiros hoje diriam que a igreja de Esmirna era uma igreja que, por exemplo, estava em pecado. Era uma igreja, por exemplo, que tinha fracassado. Era uma igreja, por exemplo, cuja sua liderança, faltava na sua liderança visão. Era uma igreja que não tinha alcançado o propósito, o objetivo que Deus tinha para eles. Era isso, irmãos, muito provavelmente, trazendo para os nossos dias, que os evangélicos brasileiros iriam dizer para a igreja de Esmirna, iriam diagnosticar assim a igreja de Esmirna. Mas Jesus olha para aquela igreja e declara e enaltece a sua fidelidade. Que grata surpresa, irmãos. A igreja de Esmirna era uma igreja fiel. E de fato Cristo não faz para ela, ou não endereça para ela nenhuma crítica, apenas elogios. De igual modo, irmãos, houveram também surpresas muito ruins. Houveram surpresas assim que de fato as pessoas não aguardavam, por isso é uma surpresa. E essa surpresa ruim, irmãos, agora vem da igreja que antecede aquela que nos interessa hoje, que antecede a igreja de Filadélfia. E eu estou falando da igreja de Sardes. Foi uma péssima surpresa, irmãos. Isso porque Sardes era considerada por muitos a melhor das 7 igrejas da Ásia Menor. Isso porque Sardes era considerada por muitos a igreja modelo, a igreja que tantos queriam copiar. Era a igreja, isso trazendo para os nossos dias, que teria o maior número de seguidores em suas redes sociais. Seria aquela igreja com o maior número de onde seus cultos teriam o maior número de visualizações. Era a igreja dos pastores mais famosos e os mais convidados, os mais disputados para pregar em outros lugares. Essa, irmãos, era a igreja de Sardes. E Cristo olha para ela, ela que tinha nome de que vive, ou seja, fama de uma igreja ativa, de uma igreja atuante, de uma igreja viva. E Cristo diz que aquela igreja estava morta. Imagine a expectativa dos santos de Filadélfia, depois que Jesus olha para aquela que era considerada a melhor das 7 igrejas, e diz que aquela igreja estava morta, e não endereça para ela nenhum elogio, apenas críticas. O que Cristo vai dizer de nós? Misericórdia, meu Deus, o que Cristo vai dizer das nossas vidas?
O que Cristo vai dizer da nossa igreja? E essa expectativa, meus amados irmãos, essa apreensão, ela é justificada, ela é justificável, melhor dizendo. Isso porque a igreja de Filadélfia era também uma igreja pequena. Era uma igreja que também não tinha renomes. Eu estou falando também pensando na igreja de Esmirna. Era uma igreja que não tinha, irmãos, fama. Era uma igreja que as pessoas não saíam das suas cidades para ir ver o que é que estava acontecendo na igreja de Filadélfia para tentar copiar. Eu imagino a apreensão no olhar daqueles irmãos. O que é que Cristo tem para dizer sobre nós? E Cristo, irmãos, vai dizer muitas coisas boas sobre a igreja de Filadélfia. Foi uma excelente surpresa. Cristo olha para aquela igreja e não endereça nenhuma crítica. Você pode novamente colocar o seu olho sobre o texto que nós acabamos de ler. Você não vai encontrar nenhuma crítica da parte do nosso Senhor para a igreja de Filadélfia. Apenas elogios. Uma igreja, irmãos, que outros não iriam elogiar. Uma igreja, irmãos, que outros não iriam apenas exaltar. Uma igreja, irmãos, que, de novo, trazendo para a nossa realidade, para o evangelicalismo brasileiro, uma igreja que muitos iriam tecer várias suposições negativas para justificar o tamanho pequeno ou a falta de expressividade daquela igreja. E Cristo, irmãos, a contrariar qualquer expectativa ou qualquer olhar que nós temos hoje, Cristo diz que aquela igreja era uma igreja santa. Na verdade, irmãos, Cristo vai além a olhar para a igreja de Laodiceia. Cristo faz algo novo aqui em seus comentários, endereçando essa carta para a igreja de Laodiceia. Acontece, irmãos, aqui algo inédito, porque, já houve uma igreja que Cristo não tece nenhuma, ou não endereça nenhuma crítica, apenas elogios, no caso da igreja de Esmirna. Houveram outras igrejas que Cristo lista vários motivos de coisas boas que estavam acontecendo naquelas outras igrejas. Mas nenhuma delas, irmãos, recebe o comentário que Cristo faz aqui. Nenhuma delas Cristo se compromete, como ele se comprometeu com a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, entenda isso, era uma igreja santa, ou seja, uma igreja em que Cristo não tinha nada o que declarar de forma negativa. Mas a igreja de Filadélfia também era uma igreja missionária. Nenhuma outra igreja, irmãos, essa característica é tão forte, é tão viva, como a ação evangelística dos santos de Filadélfia. Nenhuma outra igreja, irmãos, nós vemos de forma tão clara Cristo se posicionando e se comprometendo a andar com eles, e incentivá-los e fortalecê-los para que eles, de fato, continuem envolvidos no cumprimento da grande comissão. E aqui, irmãos, obviamente uma pergunta surge diante de nós. Já que Cristo não levanta nenhum problema, ou não lista nenhum problema espiritual, nenhuma falha espiritual na igreja de Filadélfia, uma pergunta surge diante de nós. O que é que uma igreja dessa ainda precisa fazer? O que é que Cristo espera de uma igreja que já é tão boa? O que é que Cristo espera de uma igreja irrepreensível, ou seja, uma igreja em que Ele não lança nenhuma exortação, nenhuma crítica? O que é que Cristo espera de uma igreja já comprometida em fazer missões? O que é que Cristo, irmãos, espera, e agora trazendo para a nossa realidade, de nós hoje, para aquelas igrejas
que a exemplo de Filadélfia, eu espero que exista igrejas de Filadélfia hoje em dia que são santas e que levam a sério a obra de missão. O que é que Cristo, irmãos, espera de igrejas assim hoje? O que é que Cristo espera de nós? E de fato, irmãos, esta igreja, tem pelo menos 2 desafios. Eu já tranquilizo vocês que eu vou apenas hoje ficar com o primeiro desafio. Mas essa igreja tem 2 desafios, irmãos. O primeiro desafio deles é de continuar sendo uma igreja santa. Esse é o primeiro desafio da igreja de Filadélfia. Continuar sendo uma igreja santa. O segundo desafio, pastor, é eles continuarem sendo uma igreja envolvida com a obra evangelística. É isso que Jesus espera dessa igreja. É isso que Jesus espera, irmãos, de nós, Igreja Presbiteriana da Praia do Futuro, e de todas as suas igrejas espalhadas pelos 4 cantos da terra. Este é em direção a isso que nós precisamos caminhar, de continuar sendo, ou de nos tornarmos uma igreja santa. De continuar sendo, ou nos tornarmos uma igreja envolvida no trabalho evangelístico. Agora, irmãos, uma nova pergunta surge. Como é que a gente consegue isso? Como é que a gente consegue isso, irmãos? Como é que a igreja de Filadélfia vai continuar sendo uma igreja santa? Como é que a igreja de Filadélfia vai continuar sendo a igreja envolvida com a grande comissão? Como é, irmãos, que nós iremos conseguir copiar o exemplo da igreja de Filadélfia? Tanto no seu quesito de santidade, como no seu quesito evangelístico. Como é que nós conseguimos, irmãos, ter em nossa igreja, ou em nossas igrejas, essas 2 qualidades tão importantes? Crentes irrepreensíveis e crentes envolvidos com a obra missionária. Como é que nós conseguimos isso? Como é que nós atingimos esse objetivo? Infelizmente, irmãos, ouçam isso. Infelizmente, nós nos acostumamos a imaginar ou a responder essa pergunta, dizendo que o produto ou aquilo que vai produzir santidade nas igrejas, aquilo que vai tornar as igrejas mais envolvidas com a obra missionária, ou aquilo que possa acontecer de bom com as igrejas, está no homem, está em nós. Nós nos acostumamos, irmãos, a acreditar que para uma igreja ser santa, isso será produzido inicialmente, ou pior, exclusivamente, pelo esforço dos membros dessa igreja para alcançarem tal objetivo. Infelizmente, irmãos, nós fomos acostumados a pensar que para uma igreja ser uma igreja evangelística missionária, a resposta está em engajar mais as pessoas, em exortá-las, em desafiá-las a assumirem esse compromisso. Nós fomos, irmãos, acostumados a encontrar a resposta em nós, no homem. Mas o que de fato nós temos aprendido, amados irmãos, é que a vida espiritual começa em Deus. A nossa vida espiritual começa em Deus, queridos. E mesmo depois disso, toda a nossa trajetória, toda a nossa caminhada com Deus surge ou se desenvolve em dependência do Senhor. O homem não faz nada sem Deus. E graças a Deus por isso. Porque se a nossa santidade dependesse exclusivamente de nós, nós estaríamos perdidos. Se fazer missões dependesse exclusivamente de nós, ela não existiria. E de fato, irmãos, tudo aquilo que nós fazemos de espiritualmente bom, vem de Deus, nasce em Deus. Deus primeiro faz, Deus primeiro age, Deus primeiro move, e depois, irmãos, a igreja reage, a igreja responde à ação de Deus em nossas vidas. Tudo começa em Deus,
Deus primeiro faz, nós respondemos. Deus faz, nós reagimos àquilo que Deus faz em nós. E essa, irmãos, essa verdade, ela mais uma vez fica evidente no texto que nós temos diante de nós. Porque a carta ao anjo da igreja em Filadélfia não começa com imperativos, não começa com ordens. O texto não começa com Cristo dizendo para aquela igreja: faça isso, faça aquilo outro, ou deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo outro. Não começa assim. Esta carta, irmãos, começa apontando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. É aquilo que, é quem Ele é aquilo que Ele faz, que fará diferença em nossas vidas e da nossa maneira, irmãos, de caminhar com Deus. É quem Cristo é, melhor dizendo, e é aquilo que Ele faz e fará em nossas vidas, que nos tornará santos. É quem Cristo é, e é aquilo que Ele faz em nossas vidas, quem nos tornará uma igreja envolvida com o reino de Deus. E nós precisamos, irmãos, de fato voltar o nosso olhar para Ele, porque, novamente, quem Ele é e aquilo que Ele faz é que irá impactar, é quem irá nos despertar, é quem irá nos capacitar, é quem irá, irmãos, nos sustentar neste objetivo de viver vidas que agradam a Deus. E o texto, irmãos, fala várias coisas sobre Cristo. E para tranquilizar novamente aos irmãos, eu vou ficar apenas com a primeira metade do versículo número 7. São duas características. E como eu disse que nós iríamos apenas meditar no primeiro desafio, que é como a igreja de Sardes iria continuar sendo santa, veja, entenda como é que as duas qualidades de Cristo presentes nesse texto impactam, são determinantes para este objetivo, para este desafio dos santos de Filadélfia. Amém? Você ainda está com a sua Bíblia aberta? Diz assim a parte inicial do texto: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz o santo, o verdadeiro. Vamos entender, irmãos, essas características, mesmo que rapidamente, de forma separada. Primeiro, Cristo é santo. E como nós dizemos que Cristo é santo, irmãos, nós estamos relembrando que Cristo demonstrou essa santidade em todo o seu ministério. Cristo foi santo em suas palavras. Cristo foi santo em seus pensamentos. Cristo foi santo em suas ações. Até mesmo em seus milagres, em suas curas, Cristo mostrou santidade. Até mesmo em sua ira, Cristo foi santo. E a santidade de Cristo, meus amados irmãos, é a base, é o fundamento da nossa salvação. Porque Ele é santo, Ele é o sacrifício aceitável a Deus para a remissão dos nossos pecados. Porque Ele é santo, nós podemos nos unir ao lado de João Batista e declarar sobre Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Ele é santo, irmãos, Ele é o nosso mediador perfeito. Diferente de Adão, que desgraçou toda a raça humana, a santidade de Cristo foi suficiente para redimir todos os escolhidos do Senhor. Além disso, irmãos, porque Ele é santo, Ele também é o nosso sacerdote perfeito. Na verdade, o nosso sumo sacerdote, Ele se oferece e Ele mesmo oferta a si mesmo, e Deus aceita este sacrifício para a remissão dos nossos pecados. Porque Cristo é santo, irmãos, e na verdade a santidade de Cristo, ela é base da nossa salvação. Cada gota santa ou santa gota do sangue de Cristo é suficiente para purificar todos os oceanos dos nossos pecados. Cada gota do sangue de Cristo é suficiente para lavar todos os oceanos dos nossos pecados.
Irmãos, porque Cristo é santo, ou a santidade de Cristo também é a base da nossa justificação. Entenda isso. Em Adão nós caímos. Em Adão, irmãos, e por causa dos nossos pecados, nós temos uma dívida impagável diante de Deus. Nós temos, irmãos, uma dívida incalculável, espiritualmente falando. E Cristo, irmãos, porque é santo, morreu numa cruz em favor dos nossos pecados e assumiu todos os nossos pecados, toda a nossa dívida espiritual. Ele pagou toda a nossa dívida na cruz do Calvário. Amém, queridos? Mas não apenas isso. A sua justiça, a sua santidade, Ele derramou sobre nós. Não é apenas, irmãos, que as nossas dívidas espirituais foram pagas. Nós agora temos um crédito infinito da parte de Deus. Cristo, irmãos, por causa da sua santidade, abriu novamente o caminho, o nosso caminho para Deus. Porque Cristo é santo, nós temos novamente comunhão com o Pai. Nós podemos nos achegar até a presença de Deus. Nós podemos chamar Deus de Abba, Pai, de Paizinho. Nós podemos nos aproximar de Deus, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. A comunhão foi refeita. Nós temos acesso até a presença de Deus. Mas não só isso, queridos irmãos. Porque Cristo é santo, nós precisamos ser santos. A santidade de Cristo nos convida também para sermos santos. E nós temos, irmãos, um grande desafio. Um desafio, irmãos, dos maiores possíveis, que é copiar o modelo de santidade daquele que foi santo em todas as coisas. De imitar, queridos irmãos, o modelo de santidade daquele que mostrou o que é viver, do que é ter, melhor dizendo, pensamentos que de fato honram a Deus, que é ter olhos puros e sem máculas, de que é ter palavras que glorificam a Deus, de que é ter sentimentos que de fato estão voltados para o Senhor, de que é ter mãos e pés que honram a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Que é imitar, irmãos, o modelo de santidade daquele que demonstrou isso na sua forma de agir e até mesmo nas horas que ele decidiu não agir. É isso, irmãos, que nós precisamos perseguir. É isso, irmãos, que nós precisamos buscar, ser a cada dia moldados conforme a imagem daquele que é santo, o Filho de Deus. Só, irmãos, que nós temos uma excelente notícia. Porque esta é a nossa obrigação. Mas nós não estamos sozinhos nisso. Muito pelo contrário. Cristo, como eu disse para vocês, é a base, é a fonte de santidade para a igreja. Cristo, irmãos, é a pedra angular, se me permitem essa expressão, é a pedra angular da santidade do povo de Deus. E aqui, irmãos, existem duas citações que nos são muito caras, que nos fazem compreender aquilo que o pastor quer ensinar para vocês com esse ponto. A primeira citação de A.W. Pink, ele disse algo muito interessante quando escreveu que Cristo é tão santo que a sua simples presença purifica o lugar em que ele está. A igreja em que Cristo está é santa, será santa. A família em que Cristo está é santa, será santa. O coração em que Cristo está é santo, será santo. É assim, irmãos, com as nossas vidas, se Cristo estiver em nossos corações. Mas a segunda citação, irmãos, vem do teólogo norte-americano John Piper, quando ele escreveu que Cristo é tão santo que a sua simples presença nos transforma ao nos aproximar dele. Entenda isso, amado irmão. Todas as vezes que você se aproxima de Cristo,
Cristo lhe transforma em alguém mais santo. Todas as vezes que você se aproxima de Cristo através dos meios de graça, na leitura e meditação da palavra, em oração, nos cultos públicos, na comunhão dos santos, na ministração dos santos sacramentos, todas as vezes que nós nos aproximamos de Cristo, através dos meios de graça, Ele nos transforma, Ele nos regenera, Ele nos santifica. E a nossa obra em resposta à presença santificante de Cristo, a nossa reação àquilo que Deus espera de nós, porque Ele é santo e transforma os lugares onde Ele se faz presente, também em lugares santos, em corações santos, é essa: se aproxime do Senhor, se aproxime do seu Deus, busque a presença do seu Criador, e assim você irá viver em santidade. Amém, meus amados irmãos? Mas não apenas Cristo é santo, Ele também é verdadeiro. Ele é o verdadeiro. Pastor, por que Cristo está falando, está se auto-apresentando, como o verdadeiro? Entender, irmãos, que aqui existe um contraste. Até aqui, nós encontramos em todas as igrejas falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos pregadores, que ensinavam um falso evangelho, falsas doutrinas, falso ensino. Jesus está fazendo, irmãos, esse contraponto, esse contraste. Vocês vão encontrar no meio das igrejas muitos pastores, pregadores, profetas falsos. Mas vocês podem olhar para aquele que é verdadeiro e solidificados e ancorados no evangelho da verdade, vocês podem viver vidas santas. Eu já vou adiantando aos irmãos que nos próximos minutos eu vou usar muito as palavras falso, verdadeiro e seus derivados, tá? Isso propositadamente. Apenas, irmãos, a verdade, o evangelho daquele que é verdadeiro, pode trazer santidade para as nossas vidas. Não existe santidade na boca dos falsos profetas. Não existe santidade no meio do falso ensino, de falsas doutrinas, do falso evangelho. Não existe. Só existe, irmãos, santidade na verdade, ancorada na verdade, e que é produto da ação daquele que é o verdadeiro em nossos corações. Só existe, irmãos, santidade numa vida que de fato está comprometida com o evangelho genuíno. Porque sabe que esse evangelho é a palavra do nosso bom pastor, que nos exorta, que nos alimenta, que nos edifica, que nos fortalece. Não é possível haver santidade nessas falsas igrejas que não pregam o verdadeiro evangelho. Na mentira, irmãos, que é dita por aí, ou através da mentira que é dita por aí, nós só somos direcionados para o falso tesouro. Eu não sei se você já percebeu, algo que é muito claro no falso evangelho. Eles sempre nos colocam diante do falso tesouro, nos fazem pensar, ou tentam nos fazer pensar que é possível ter alegria perene nas coisas desse mundo. É por isso que se fala tanto de riquezas, de posse, dinheiro, realizações, chave de carro, chave de apartamento. É isso, irmãos, é apenas isso que o falso evangelho pode nos dar. É o falso tesouro. Mas a verdade do evangelho, daquele que é o verdadeiro, pode nos direcionar para o verdadeiro tesouro. Para uma vida eterna, para uma vida de comunhão com o Senhor. Só, irmãos, através do evangelho da verdade, nós teremos verdadeira paz, verdadeira alegria, verdadeiro regozijo, verdadeira satisfação, verdadeira comunhão com Deus. Só através da verdade do evangelho. Mas, irmãos, na mentira que é ensinada
pelos falsos profetas, ela também vai tentar nos esconder aquilo que de fato é a verdade da palavra de Deus. Pastor, o que é a verdade? É a grande pergunta que muitos se fazem. E os falsos profetas e o falso ensino não vai te dizer isso. Eles vão esconder essa verdade de você. Pastor, o que é a verdade? O homem pecador. Nós não podemos em nós mesmos fazer nada para mudar essa nossa situação. Deus ofereceu o seu Filho para mudar essa nossa condição. Cristo ofereceu a si mesmo como sacrifício para a remissão dos nossos pecados. Deus Pai e Deus Filho nos ofereceu o Espírito Santo para nos capacitar a viver em novidade de vida. E tudo isso está oferecido gratuitamente para o coração daquele que crê. Essa é a verdade. E apenas o Evangelho da verdade pode fazer e pode ensinar isso para você. Só o Evangelho da verdade, irmãos, pode nos dar verdadeiro arrependimento, pode produzir em nós verdadeiro arrependimento, verdadeira fé, verdadeira regeneração e conversão, verdadeira justificação, verdadeira santificação, verdadeira adoção, verdadeira certeza e segurança de salvação, verdadeira perseverança de Deus em nós, verdadeira certeza e esperança de glória eterna. Só o Evangelho da verdade pode produzir isso em nós. É por isso, meu amado irmão, que eu termino essa mensagem fazendo um pedido para você. Fuja. Fuja do falso evangelho no nome de Jesus. Fuja dos falsos profetas no nome de Jesus. Fuja do falso ensino. Fuja das falsas igrejas. Fuja dos falsos pastores. Fuja desse evangelho sem cruz. Fuja do evangelho sem arrependimento. Fuja do evangelho sem renúncia, sem autorrenúncia, sem abnegação. Fuja desse evangelho e corra para o evangelho daquele que é santo e verdadeiro. Só ele pode trazer transformação e regeneração para o meu e para o seu coração, para mim e para a sua vida. Amém? Corra para os braços do santo e do verdadeiro, em nome de Jesus. Amém, queridos?